Fala, equipe do Universo Narrado. Cara, é um prazer enorme estar participando dessa segunda etapa desse processo seletivo, porque eu fiquei feliz demais quando eu recebi a notícia, de verdade. Porque, cara, mais uma oportunidade que eu tenho para continuar exercendo a minha profissão, que é dar aula, que é ensinar, compartilhar conhecimento, ir atrás de coisas novas que eu posso descobrir, compartilhar com mais pessoas, né? É um prazer enorme estar aqui, cara. E bem, bom, eu conheci o Universo Narrado, cara, mais ou menos quando o YouTube era mato ali. Pelo menos o meio Itaime era mato, vamos dizer assim. O Guizoli produziu muitos conteúdos que foram muito pertinentes naquela época, porque o nicho Itaime era muito pequeno, ainda é, mas naquela época era muito difícil de achar conteúdo de qualidade, um conteúdo aprofundado para o vestibular do ITA e do IME. E o Guizoli, mais ou menos naquela época, conseguiu trazer um ótimo conteúdo de qualidade e ainda mais expandir esse nicho, sabe? Muita gente conheceu esses vestibulares através do canal e, cara, foi fundamental ali. Eu também comecei a acompanhar e foi através disso aí, cara. Bom, falando um pouco mais de mim, né? Eu vou contar um rápido retrospecto da minha vida, né? Bom, me chamo Felipe, tenho 23 anos, eu sou acadêmico de engenharia civil na Unimontes, né? Sou de Montes Claros, Minas Gerais, norte de Minas, lá no interior de Minas. E, bom, vou contar aqui um segredinho. Vou começar contando um segredinho aqui para já gerar um vínculo, uma intimidade aqui entre nós, ó. Não conta pra ninguém não, cara, mas quando eu era pequeno, eu detestava matemática. Eu era horrível, eu era horrível. Eu chorava pra não estudar matemática, cara. E naquela época, mas isso tudo mudou em uma época. Quando eu parei de estudar, cara. Eu larguei a escola e comecei a estudar pro Colégio Militar de Belo Horizonte, cara. E aí, nesse meio, eu vi, putz, cara, eu não sei nada de matemática, eu tenho que resolver esse problema. E bom, nessa jornada eu tive que começar do zero, né, cara? E foi aquela coisa, estudando aqui com materialzinho aqui, outro ali, algum livro, um outro, e nesse meio era uma bagunça, porque naquela época não tinha muita coisa a se fazer. O meio militar ainda era muito difícil de ter acesso, né? Mas foi nesse tempo aí que, pô, eu conheci o Ita, cara. O Ita e foi ele que mudou minha vida. Foi ele que mudou minha vida porque ele me propôs um desafio, cara. O desafio de estudar em alto nível, bicho. O desafio de poder superar os meus limites e ir além do que aquilo que eu achava que eu poderia fazer, né? E nesse meio aí, estudando por conta própria, que eu consegui a minha primeira bolsa. Minha primeira bolsa de estudos foi através do Colégio Olimpo de Brasília, cara. E é aquela coisa, parece que, sabe aquela história de que Deus escreve certo por linhas tortas? Foi bem isso, porque minha primeira bolsa foi assim uma coisa de que do nada eu tava lá, fui pesquisar processo seletivo de bolsas, e aí eu encontrei um professor que me passou o contato de um coordenador de turma ITA, que era do Colégio Olimpo de Brasília, e ali eu conversando, mostrei um pouco da minha história para ele, que eu consegui minha primeira bolsa, velho. E junto com essa primeira bolsa para a turma ITA, eu também consegui moradia, consegui viajar para Brasília, ficar morando lá. E conheci, pô, muita gente fenomenal, muita gente que hoje está no ITA, que está no IME, professores, assim, fenomenais. Foi uma oportunidade única na minha vida. Bom, um ano depois dessa preparação, eu consegui uma outra bolsa de estudos, dessa vez no Colégio Farias Brito, né? Um dos maiores colégios que aprovam no ITA e no IME do Brasil. Foi uma oportunidade sensacional, cara. Eu consegui fazer 3 anos de turma ITA com bolsa lá, né? E na turma ITA do FB. E, sim, foi um momento muito único. Foi um momento que eu consegui amadurecer os meus estudos, consegui amadurecer também como pessoa, né?
a preparação pro ITA requer muito, cara, muito, muito psicológico. E ali, cara, eu aprendi a estudar. Foi isso, basicamente. Aprendi a estudar em alto nível, a me desafiar muito mais do que eu me desafiava, tanto em casa quanto no Olimpo. E eu tive acesso a professores incríveis, incríveis, cara. E alunos incríveis também. Foi ótimo para minha carreira. Bom, mas nessa jornada de preparação para o ITA, por pressão dos meus pais, eu acabei me inscrevendo, me matriculando em engenharia civil na Unimontes, né? Na Universidade Estadual de Montes Claros, aqui em Montes Claros. Foi algo que, assim, não era bem o que eu queria, eu continuei estudando para o ITA, mas foi uma fase muito importante para mim, que foi nessa época que eu pude exercer o que eu mais gostava, que era dar aula. Eu fui professor substituto de alguns cursinhos e algumas oportunidades também eu fui professor particular, né? E foi lá que, pô, eu tive minha primeira, assim, experiência um pouco maior. Eu consegui ser monitor de cálculo, inclusive da minha própria turma de engenharia civil. No primeiro período, eu consegui ser monitor de cálculo da minha turma. Então, fora isso, eu também fui das turmas subsequentes, né? Foi lá que, na Unimontes, que eu conheci o professor Rosivaldo, me deu a oportunidade de ser corretor de prova da UBMEP, pelo IMPA, tive a oportunidade de trabalhar pelo IMPA. Foi lá que eu fiz minha primeira Olimpíada de universitária, né? Que foi a competição Elon Lages Lima, que eu fui premiado e fui classificado para OBM nível U. Foi lá que eu tive oportunidades de não trabalhar em si, mas fui chamado para participar de algumas pesquisas acadêmicas e conhecer um pouquinho mais. E, cara, foi sensacional. Foi uma época de muito aprendizado, onde que eu desfrutei muito, foi muito gostoso. Tanto participar do meio acadêmico, né? Quanto dar aulas, né? Podendo também dar aulas, que é algo que eu gosto, ainda mais para uma turma de ensino superior. Bom, mas nessa mesma época eu tomei uma decisão muito importante. Eu largaria a Unimontes, largaria os estudos para o ITA, passaria na Universidade Federal, tra- é, trabalharia com educação enquanto eu me graduava em engenharia e nesse meio termo tentava ali alguma oportunidade em cursinho e tal. Bom, tirei todo o meu foco do ITA no meio desse ano, foquei em outros concursos. Tanto é que eu consegui ser aprovado na ESA do Exército, consegui ser aprovado na Polícia Militar de Minas Gerais, consegui ser aprovado em engenharia na Politécnica da USP, né? E provavelmente para o ano que vem vou estar ou me matriculando na USP ou na UFMG, tá? Vou estar trocando engenharia na Unimontes, que é estadual, para uma dessas universidades. Inclusive, estou na segunda fase da FUVEST, né? Eu fiz pela FUVEST. Estou indo fazer, inclusive, a segunda fase agora em dezembro, para já ficar tranquilo aí, aproveitar aí o mês de dezembro, né? E um pouquinho de janeiro antes de começar as aulas. É, e quero trabalhar com educação porque é algo que eu gosto. Eu não consigo ficar sem, cara. Eu não consigo. Só Deus sabe quanto de aulas gratuitas eu já dei para tanto substituindo professor quanto para aluno que pedia ou sei lá, eu já paguei para dar aula, cara, porque o que eles me pagavam, mas assim, não dava para pagar o transporte de ida no cursinho para substituir professor, sabe? Então, é algo que eu não consigo ficar sem. Eu não consigo ficar sem. Já temos bem aí uns 2 anos por aí que eu tô dando aulas particulares ou de substituto ou na monitoria na Unimontes. É algo que eu não consigo ficar sem. Isso é certeza. Bom, cara, me candidatei para essa vaga porque eu acredito que a educação mudou minha vida.
Eu era alguém que saiu da escola cedo, começou a estudar sozinho. Nesse lance de começar a estudar sozinho, comecei a me desafiar, consegui bolsas de estudo, conheci cidades, conheci professores que eu só via na internet, tá ligado? Conheci alunos, assim, fenomenais e, assim, é algo que me transformou e eu sinto que eu tenho um débito com isso. Eu tenho um débito com a educação. Eu quero todas aquelas oportunidades que vieram para mim também vá para outras pessoas, sabe? Eu quero transmitir aquilo que eu aprendi para outras pessoas. Eu quero mostrar o quão interessante é os estudos de alto nível, sabe? Quero mostrar a beleza, a arte da física e da matemática, o quão bonita ela pode ser, sabe? Eu quero mostrar, pô, fazer com que um aluno se interesse e veja a beleza em resolver um somatório de cossenos com arcos múltiplos de 16 graus, por exemplo. Ou um cubo de resistores. Como que você pode resolver um sistema de um cubo de resistores, sabe? Ou resolver problemas que envolvam coisas que são criativas, sabe? Que saem de algo que você aprende apenas na escola e seja algo que mostra o quanto é bonito, mostra o quanto você pode aprender e utilizar a sua criatividade para resolver problemas. Eu acho que essa é a beleza e o porquê eu me apaixonei em dar aulas e, consequentemente, estudar, né? Eu tive dois professores no Farias Brito que me inspiraram muito nesses anos. Na verdade, posso falar três. Todos eram ótimos, mas três professores assim me inspiraram muito. O primeiro é o Judson Santos, o tio Judson. Cara, é sensacional. A forma com que ele dava aula e ministrava. Tem o Marcos Haroldo e tem o Cadu. Esses três professores me inspiraram muito. Porque, além de professores, eles são pesquisadores. E eu me identifico muito com esse perfil. É, Na época de preparação, cara, só Deus sabe o quanto que eu varei madrugada pesquisando questões novas de livros. Então, assim, o submundo da educação, porque era só livro cabuloso, cara. Questão, livro russo, da editora Mir, livro indiano, Physics Galaxy, você tem ali, pô, livros de Olimpíadas, né? De Olimpíadas, de países que traziam, que os meus professores trouxeram para mim, né? Esse tipo de questão e eu acabei me aprofundando e indo atrás também de pesquisar. Eu virei assim meio que um especialista em livros, né? Porque você via, acabei chegando naquele nível de, é melhor estudar esse assunto através desse livro russo que tem, por exemplo, Polinômio de Chebyshev. Você vai entender melhor esse assunto do que talvez num livro desse país aqui, sabe? Um livro, sei lá, dos Estados Unidos, né? De preparação para a Olimpíada. Então ficou meio que, cara, aquilo de, além de ser um professor de dar aula, de ensinar o conteúdo padrão, eu também fui aquele cara que ia também atrás de conteúdos novos e questões novas e desafiadoras para trazer para meus alunos, né? Por mais que muitos deles não prestavam concurso para o ITA, acabou que eu também adaptava para o nível, né? Então foi muito interessante porque eles viam questões muito inovadoras, muito novas, que não era comum de achar em livro didático brasileiro, ou em livro, ou em prova, mas que as ideias vinham importadas para cá, né? E foi nesse meio que eu também adaptei o meu estilo de dar aula, né? Geralmente, para eu dar uma teoria, para eu falar com o aluno, eu primeiro estimulava o interesse desse aluno, trazendo primeiro a questão, né? Primeiro trazendo a questão para que ele pensasse que aquele problema que em primeira vista parece muito difícil, né?
sabendo aqueles conteúdos básicos mesmo que se vê no ensino médio, você consegue, que é a união dele, né? É a união de todos esses problemas. É como se fosse um quebra-cabeça. E durante a aula eu passava o conteúdo teórico suficiente para resolver aquele tipo de questão. Então o aluno eu via que retinha mais a atenção na aula, né? E é esse o meu desejo, cara, é poder mostrar o meu mundo para os alunos que não conhecem esse nicho tão bem, sabe? Então foi assim que eu fui construindo o meu modelo de aula, né? Bom, e foi assim que eu construí todo o meu plano de aula. Foram trazendo problemas de Olimpíadas, de revistas de matemática e de física, trazendo problemas de livros por russos como Saraiva, Irodov, Krotov, Kossel, pegando livros lá, Ulitsky, alguns livros do Tito Andresco, Cabrera, Physics Galaxy, alguns indianos, tanto de física quanto de matemática, algumas questões da IFO, da IMO. E eu adaptava certamente a maioria, porque não era para Olimpíadas e Turma ITA. Então sempre tinha algumas adaptações ali para servir como conteúdo teórico. E geralmente o material didático era exatamente mais leve e eu utilizava livros ali com base no ensino médio para esse público. Mas também eu dava aula grátis para pessoal que fazia aula em Ita Júnior, né? E ali eu certamente pegava questões assim mais difíceis e a adaptação já era outra. Então foi assim que eu fui construindo todo o meu modelo de aula, que eu fui construindo toda essa forma de passar o conteúdo. E me disponho aqui, né, ao pessoal da equipe do Universo Narrado. Se vocês estão atrás de um candidato, né, de um profissional que gosta de dar aula, gosta de ensinar, sabe o que o aluno passou desde a base até provas de alto nível, é comigo mesmo. Eu pretendo, desde fazer resolução de exercícios, a conteúdo teórico e construção de material didático, toda essa parte pedagógica que eu tenho experiência. E, bem, estou à disposição. Muito obrigado pelo tempo e um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.